De acordo com o senador Humberto Costa, relator do processo, Demóstenes Torres está sendo julgado pelo que fez e não pelo que falou. Demóstenes Torres é acusado de usar o mandato para proteger os negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira. O advogado de defesa de Demóstenes Torres, Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, alegou que não há nenhuma prova objetiva de quebra de decoro. O advogado considera que as escutas telefônicas ligando Demóstenes ao bicheiro Carlinhos Cachoeira não têm valor jurídico. Neste momento, em Brasília, o relator Humberto Costa continua lendo seu parecer sobre o caso Demóstenes Torres. A votação está prevista ainda para esta noite no Conselho de Ética. E ainda falando sobre o Paraguai, lembrando que a Unasul e o Mercosul vão se reunir aí no mesmo dia para discutir o futuro do Paraguai. Tem uma pergunta aqui que vem para você, Ayrton. Se a Constituição for respeitada, que os perdedores se conformem. Você não concorda? Não, a Constituição não foi respeitada, porque não foi assegurado o direito de defesa. As 48 horas para um processo de impeachment é um processo tão rápido, que tem por trás alguma coisa que motivou. A Constituição é omissa em relação a isso. E esse acerto que foi feito levou a essa reação dos países da comunidade do Cone Sul. E a reação é legítima e nós vamos pressionar para que seja restabelecido. Mas a Constituição é omissa em relação a esse fato, está bem claro aqui. E nos casos expostos, ela não se refere a tempo. Isso é dado pela mesa do Senado. Eu não sou experto em Constituição paraguaia, que não deve ser das mais perfeitas não, mas então só se você quer fazer uma Constituição paraguaia. Não quero fazer, não. Essa é a mas considero que esse processo que o afastou é ilegítimo. O consórcio da usina de Belo Monte, no Pará, vai manter as obras paradas em um dos canteiros enquanto durar a ocupação por cerca de 150 índios. Os manifestantes ocupam a Ensecadeira, uma espécie de barragem de terra a 50 quilômetros do local de construção da usina de Belo Monte. Os índios confiscaram chaves de carros, tratores e rádios, mas todos os funcionários que estavam no local foram liberados. As obras estão suspensas por tempo indeterminado. De acordo com as lideranças, a preocupação é com o futuro das aldeias que sofrem os impactos da construção da usina. Elas pedem que a Norte Energia, a empresa responsável pelas obras, cumpra as condições impostas pelo Ministério Público, entre elas a regularização das terras indígenas, a construção de estradas, fornecimento de suprimentos, transporte e abastecimento de água. O consórcio construtor de Belo Monte entrou na justiça pedindo a retirada dos manifestantes, mas o pedido não foi aceito. Na próxima quinta-feira deve acontecer uma reunião entre os índios e a Norte Energia. No fundo, o que eles querem, pelo que eu li, recebi aqui e-mails de comunidades e tudo, é a implantação do que eles chamam de plano básico ambiental, que, entre outras coisas, ali organiza a chegada de água limpa, porque a água fica barrenta quando começa a se fazer uma... O que eles estão pedindo é o básico. É o mínimo. É que a construção não inviabiliza a vida deles. É isso. É só isso que eles estão pedindo. E por que é que o governo e os construtores não fizeram uma política apropriada para contornar essas dificuldades ambientais e a segurança, inclusive, de sobrevivência dos índios da área? Isso é um absurdo, não tem um planejamento. É só lembrar que o Brasil é o país que mais produz energia hidrelétrica dessa fonte, né? E essa é a energia mais limpa que tem. Agora, tem de combinar a necessidade de energia da Amazônia com as comunidades que lá vivem. É possível chegar a um acordo. O problema é que a dificuldade que os governos brasileiros têm sempre é trabalhar. Nós temos sempre um Estado muito forte no Brasil e uma sociedade civil muito frágil. E a sociedade civil sempre toma na cabeça, falando uma linguagem popular. É possível chegar a um acordo, conviver com as comunidades, buscar uma saída negociada. Eu estive em Tucuruí, eu era deputado na época, e fui verificar a inundação de uma vasta floresta, com madeiras nobres, que iriam apodrecer, criar uma substância que só 20 anos depois a água hoje está mais ou menos limpa. Se você tinha o exemplo de Tucuruí, porque não se cuidou, já que a mesma estrutura vai se inundar a floresta, você não cuidou de criar as condições objetivas para que pudesse ser feito? Tem que fazer a usina, é importante. Nós precisamos de energia elétrica, é claro que não precisamos. Olha, eu cheguei aqui a receber um texto produzido aí pelos homens lá reunidos na aldeia de Bacajá, que é uma terra indígena também. E eles fizeram esse texto com a ajuda de um antropólogo e tudo mais. E ele fala, olha, parem com isso e tal, não sei o quê, porque mal os estudos foram completados e vocês já estão falando na barragem. O rio pode não correr, nossos filhos e netos não vão ter comida para comer, é isso que você falou, não vai faltar o básico.
Quer dizer, tem um plano, vai lá e faz, cumpre o combinado. Claro. Né? O país não adianta fazer progresso, a Rio Mais 20 aqui, faz a Rio Mais 20 aqui, faz todo aquele barulho, quando, na verdade, concretamente, o Brasil ainda não tem uma política séria de meio ambiente. Né? O Jornal da Cultura, só para você saber e anotar aí, prepara uma série especial sobre a polêmica obra da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. A crise econômica no velho continente. Hoje, a União Europeia recebeu o pedido de socorro financeiro de 2 países do bloco, Espanha e Chipre. O governo de Madrid, como já era esperado, formalizou a ajuda ao setor financeiro. Já a ilha do Mediterrâneo disse que também precisa de dinheiro para salvar os bancos do país. Se confirmados os empréstimos, estes serão os próximos países a receber socorro europeu depois da Grécia, Irlanda e Portugal. A União Europeia deu as boas-vindas ao pedido espanhol, mas anunciou que vai exigir supervisão externa de todo o setor financeiro. Na semana passada, 2 auditorias estimaram que os bancos precisem de até 62 bilhões de euros, um valor abaixo dos 100 bilhões disponibilizados pela União Europeia. A surpresa de hoje ficou por conta do governo do Chipre, que aproveitou o embalo espanhol para também pedir dinheiro para os bancos do país. O setor perdeu cerca de 3 bilhões de euros com a reestruturação da dívida grega e agora não tem dinheiro para recapitalizar as instituições. Já na Grécia, o recém-impossado ministro de Finanças, Vassilis Rapanos, renunciou hoje por problemas de saúde, enquanto o novo premier, Antonis Samaras, passou por uma cirurgia no fim de semana para corrigir deslocamento de retina e vai comandar o país de casa. Ele não participará da cúpula da União Europeia, programada para a próxima quinta-feira. Os líderes devem discutir saídas para a crise, entre elas a proposta das 4 maiores economias do bloco, o uso de 1% do PIB para estimular o crescimento no velho continente. A seguir, Justiça manda supermercado dar sacolinha de graça ao consumidor. E mais, posse do primeiro presidente religioso da história do Egito será no dia 30.